Ok. Então eu ia começar este workshop por invocar um bocadinho esta época festiva em que nos encontramos e que foi o que me trouxe também um bocadinho a motivação para fazer este workshop, que tem o objetivo não só de divulgar as minhas atividades, em particular o mindfulness e a autocompaixão, mas também apoiar aqui uma causa que me parece muito nobre e muito necessária, que é esta da Associação Crescer Ser, que apoia crianças e jovens em perigo. E, e acho que é muito significativo esta época que estamos todos a viver, esta época do Natal, e gostava de relembrar, evocar aqui uma memória de há cerca de 107 anos atrás, de um episódio que aconteceu que foi extraordinário, foi significativo, e que eu acho que relembra este potencial que nós temos no coração humano de conseguirmos esbater as fronteiras e de ampliarmos aquilo a que chamamos o nós e os outros, em particular ampliar o nós, ampliar a nossa família, ampliar aquele círculo de pessoas que consideramos assim mais próximas e mais queridas para nós. Então, eu não sei se conhecem, isto é um episódio verídico, isto que eu vou contar. Durante a Primeira Guerra Mundial, em dezembro de 1914, estava-se a travar uma guerra sangrenta nas trincheiras que opunha a Alemanha e a Inglaterra, e em particular houve ali um período em que aconteceu uma coisa extraordinária, que foi, a certa altura, de um lado das trincheiras começaram a entoar cânticos de Natal, começaram a cantar canções natalícias. Do outro lado da trincheira começaram a escutar e começaram a responder, a cantar também cânticos de Natal. Isto ajudou a que, por momentos, a noção de nós e os outros, a noção de inimigo, atenuasse ao ponto de a tensão ter baixado tanto no meio daquela guerra sangrenta que fez com que a pouco e pouco alguns dos combatentes saíssem das trincheiras e caminharam até à terra de ninguém e trocaram presentes, mostraram fotografias de familiares e viram-se desde há muito tempo, se calhar desde que tinham começado aquela guerra sangrenta, a ver-se como seres humanos. Voltaram a conectar com a sua própria humanidade e a ver o outro, o inimigo, que era alguém que não conseguiam conceber que fosse um ser humano como eles, conseguiram vê-lo como um ser humano e conectaram com essa humanidade. E foi extraordinário, porque chegaram a acontecer jogos de futebol entre combatentes de lados opostos, e foi assim um acontecimento extraordinário. Eu vou tentar aqui partilhar com vocês algumas das fotos que são reais. Isto são fotos mesmo deste evento. Então, isto são fotos que foram tiradas dos combatentes de um lado e do outro das fações, a partilharem, trocarem prendas, fazerem refeições juntos. É uma coisa que considero impressionante, sim, e que mostra o melhor que o ser humano tem, esta capacidade de pôr de lado as diferenças e reconectar com o seu lado mais humano. Ok. Então eu acho que esta época do Natal é muito significativa nesse aspecto, porque eu acho que é uma temporada que nos dá esta oportunidade de reacendermos no nosso coração estas qualidades de solidariedade, de conexão com o outro, de perceber que a nossa família vai muito para além daquele círculo mais próximo. Na verdade, a nossa família pode abarcar toda a comunidade dos seres humanos, toda a comunidade dos seres vivos até. Então, isto para lhes dar também, assim, para encorajar, se tiverem essa possibilidade de dar este contributo para esta associação a Crescer Ser, eu gostava muito que
enfim, que se sentissem assim encorajados para dar esse contributo. E para saberem um bocadinho mais sobre esta associação, eu tenho aqui um vídeo, vou tentar aqui partilhar, é um vídeo muito curtinho. Deixa-me ver se consigo. Só para terem assim um bocadinho mais de conhecimento sobre esta associação e o que faz. Esta sou eu. A cair no vazio. Mas na queda encontrei mãos amigas. Mãos que não me acham demasiado crescida. Braços que não me acham demasiado doente. Olhos que não veem só a minha cor e que não veem só os meus problemas. Eles acreditam no meu futuro. E porque eles acreditam, eu acredito também. E acredito que é possível haver alguém mais a acreditar. Ok. Então Ups. Então a escolha desta associação, para mim foi muito significativa, porque parece-me também que esta época natalícia está muito ligada com as crianças. Em particular, eu sinto assim uma grande esperança nas crianças e nos jovens, no sentido de podermos tornar o nosso mundo um lugar melhor. E qual é que é a melhor forma de educarmos uma criança? Não é tanto por aquilo que dizemos, mas mais pela forma como vivemos a nossa vida, fazendo da nossa vida o exemplo para as gerações futuras, para que elas possam fazer melhor do que nós fizemos também, possam criar um mundo se calhar mais fraterno, mais sustentável, onde seja possível ninguém ficar para trás. Eu gostava de lhes partilhar convosco um conto que fala precisamente disto. Então conta a história que um senhor já idoso foi morar na casa do seu filho com a sua nora e o seu neto, de 4 anos de idade. As mãos deste senhor, já de idade avançada, eram trêmulas. Estava com a visão já um pouco fraca e apresentava dificuldades para caminhar. A hora das refeições era ainda mais complicada. As suas mãos tremiam muito e por vezes as ervilhas acabavam por rolar do prato para o chão. Ao pegar no seu copo de leite, muitas vezes derramava na mesa, e isto irritava muito o seu filho e a sua nora. Precisamos tomar uma providência em relação ao meu pai, disse o filho. Já tivemos suficiente leite derramado, barulho de gente a comer de boca aberta e comida pelo chão. Então, no final da conversa, o casal decidiu então colocar uma pequena mesa num canto da cozinha, onde o senhor comia sozinho, enquanto a restante família comia à mesa, satisfeita. Então, por ter quebrado alguns pratos, o avô passou a comer numa tigela de madeira e acontecia por vezes, quando a família olhava para ele assim na mesinha lá ao canto, a comer, perceber que ele tinha lágrimas nos olhos, mas mesmo assim só sabiam reclamar porque ele deixava cair qualquer coisa no chão.
O menino, de apenas 4 anos, assistia e prestava atenção a tudo isto. Certa noite, antes de se reunirem à mesa para jantar, o pai viu o seu filho no chão, mexendo em pedaços de madeira, então resolveu perguntar-lhe: "Então, o que estás a fazer?" perguntou ele à criança. O menino, com grande inocência, respondeu: Estou só aqui a brincar, estou a fazer aqui uma tigela de madeira para ti e para a tua mãe e para a minha mãe, para vocês comerem quando eu crescer." Então, com um sorriso doce, o menino voltou a brincar. Mas estas palavras sinceras da criança tiveram um impacto muito grande nos pais. Então, ao ouvirem isto, sentiram as lágrimas a rolar pelo rosto. Então, mesmo sem falar nada, o pai olhou para a mãe e já sabiam o que tinham que fazer. Naquela mesma noite, o pai do menino pegou no avô pelas mãos e trouxe-o de volta à mesa, para que ele ficasse junto da família. Desde então, o avô fez todas as refeições com a família. A partir desta data, por algum motivo, o casal já não se importava mais com o garfo que caía no chão ou o copo de leite que se derrubava na mesa. É importante não nos esquecermos que o melhor ensinamento não é tanto através das palavras. A melhor forma de tornarmos este mundo um lugar melhor e de trazermos, se calhar, um testemunho de esperança às novas gerações é mais pelo nosso exemplo, é mais pela forma como vivemos a nossa vida. E isto também, mais uma vez, é se calhar um encorajamento a, se tiverem essa possibilidade, de contribuírem para esta causa, de crescer ser. Ok, então avançando para o tema do workshop, propriamente dito, eu escolhi o tema de cultivar a resiliência, porque pareceu-me que é um tema muito, muito relevante nos tempos que estamos a viver, em que estamos a passar por tantos desafios novos para muitos de nós e que estão a trazer o que já é considerado uma pandemia, uma segunda pandemia, que tem a ver com problemas psicoemocionais, em particular com questões relacionadas com a ansiedade. Eu, como psicoterapeuta corporal, tenho estado a assistir uma quantidade enorme de pessoas que chegam à terapia e cuja a sua queixa é principalmente questões relacionadas com ansiedade, ataques de pânico, em particular jovens, e principalmente por todos estes constrangimentos que estamos a viver, por, enfim, uma série de coisas que eram possíveis há uns tempos atrás e que hoje em dia são mais limitadas. Então pareceu-me que este tema da resiliência era particularmente assim relevante. Então deixem-me ver se consigo compartilhar aqui uns slides, aqui uma pequena apresentação com vocês. Espero que estejam a conseguir ver. Ok. Então, no tema de cultivar resiliência, há um aspecto que é incontornável, que é o autocuidado. Há aspectos que precisamos mesmo de ser nós a cuidar deles. E há aqui 4 em particular que são pilares, não só para o bem-estar físico como mental. E que é importante voltar a relembrar. Parece assim uma coisa muito de senso comum, mas muitos de nós acabamos por descuidar estes pilares do bem-estar. O primeiro pilar tem a ver com o descanso, com a qualidade do sono, com termos a possibilidade de ter um sono reparador, de respeitarmos até os nossos próprios ciclos, que tanto quanto possível é importante encontrarmos qual é que é o ciclo que funciona melhor connosco. Para a maior parte das pessoas tem a ver com o ciclo circadiano, ou seja, relacionado com a luz solar, mas para outras pessoas, se calhar pelo seu histórico, pelos hábitos, acabaram por encontrar um ciclo que poderá não ser tanto esse ligado com a luz solar, mas é importante encontrarmos uma forma de repousarmos, termos assim um sono reparador, sentirmos que de manhã acordamos e conseguimos estar despertos, ter energia e vitalidade. A alimentação é outro pilar, então é importante, dentro do possível, alimentar-nos de forma saudável, tentar não comer muito açúcar refinado, comidas processadas,
Isso em particular tem um impacto enorme no nosso sistema nervoso, na forma como o nosso sistema nervoso consegue regular-se. Isto, pois, é claro que está intimamente ligado com a ansiedade. Exercício físico, isto é outro pilar essencial. Nós precisamos de mexer o corpo, precisamos de trazer movimento ao nosso corpo. E isto foi uma das coisas que ficou bastante comprometida com a pandemia, com os confinamentos, mas é mesmo importante mexermos o corpo. Em particular, se conseguirmos fazer caminhadas, contacto com a natureza, se possível, melhor ainda com o exercício cardiorrespiratório, que ponha em marcha assim a nossa parte cardiorrespiratória, que ajuda também a trazer a autorregulação ao nosso sistema nervoso. Outro aspecto que é um pilar que muitas vezes ficou para trás durante a pandemia tem a ver com a conexão e com os vínculos. Nós ouvimos logo desde o início da pandemia como era importante o afastamento social, que eu acho que é um termo assim muito infeliz, porque na verdade o que necessitamos, e que se calhar em algumas circunstâncias continuamos a necessitar, é algum afastamento físico, mas nunca o afastamento social. Nem que seja através disto que estamos aqui a fazer, através do online, através do computador, através de uma chamada, mas é importante mantermos a conexão com as outras pessoas, em particular pessoas com quem temos assim um vínculo significativo. É mesmo importante manter esta conexão, porque isto nutre-nos muito. Nós somos animais sociais e é das coisas que mais autorregula o nosso sistema nervoso, é a conexão com outro sistema nervoso, com outra pessoa. Então, isto é mesmo algo a cuidar. Depois vêm as práticas que eu apelidei aqui de momento presente, de integração mente-corpo, que trazem também muita regulação emocional. Práticas como a meditação, as práticas de mindfulness, práticas como o tai chi, o yoga, tudo o que nos ajuda a estar conectado mais com o corpo, que ajuda a que mente e corpo estejam completamente conectadas e estejam sintonizadas no momento presente. Isso tem um impacto enorme. E mais adiante vou falar um bocadinho, quando entrar no tema do mindfulness, vou falar um bocadinho sobre isto. Depois ter gestos diários que nos nutrem. Isto parece também ser uma coisa muito senso comum, mas é mesmo importante criarmos hábitos e rotinas de todos os dias fazermos qualquer coisa que nos dê prazer, mas que vá ao encontro também de necessidades essenciais. Porque às vezes há coisas que fazemos que dão muito prazer, mas que não necessariamente nos nutrem. Nós podemos, por exemplo, ter muito prazer a comer pastéis de nata ou comer gelados e se calhar não é tanto esse tipo de prática que estou aqui a falar, porque se calhar não vai nutrir necessidades essenciais. Estou a falar aqui se calhar para quem valoriza o contacto com a natureza, a expressão artística, o desenho, a escrita, a música, o cantar, o tocar um instrumento, passar tempo com os amigos, enfim, coisas que sintam que vos nutrem verdadeiramente. Depois, uma coisa muito importante e eu acredito que foi também um aspecto que trouxe muito desgaste ao longo da pandemia, tem a ver com os conteúdos que vamos consumindo, conteúdos mentais. Eu vejo como muitas pessoas consomem compulsivamente notícias e as notícias, não sei se já se aperceberam, têm assim um cariz muito dramático, muito negativo, muito pessimista, muito focado no que poderá vir a correr mal. Isto é uma bomba para o nosso sistema nervoso. Isto é um despertar do alerta e leva-nos a um nível de ativação do nosso sistema nervoso em que estamos constantemente a ser solicitados para a resposta de luta ou fuga. E durante a pandemia a resposta de luta ou fuga ficou um bocadinho inibida, porque na verdade íamos lutar contra o quê? Ou íamos fugir do quê, não é? Não era muito possível esse tipo de respostas. Então é importante cuidar dos conteúdos mentais que consumimos. Não só televisão, mas internet também. Tentar moderar um bocadinho a qualidade das notícias e a quantidade das notícias que consumimos. Evitar, se calhar, filmes assim mais dramáticos, filmes de terror, porque tudo isso tem um impacto enorme no nosso consciente. E mente e corpo, na verdade, são uma só coisa. Então, tem um impacto na nossa mente, tem um impacto no corpo. Vai trazer um desgaste gigante ao nosso sistema nervoso. Manter rotinas. Isto em especial
para quem está em teletrabalho. É muito importante criarmos hábitos de não só cuidar do nosso sono, cuidar de tempos para pausas, conseguir separar bem o que é vida pessoal de vida profissional, porque isto, para quem está em teletrabalho, às vezes fica tudo muito misturado. Então há a tendência, às vezes, das pessoas nem sequer tirarem o pijama, nem sequer mudarem de roupa quando se vão colocar à frente do computador para trabalhar. E isto é terrível, porque às tantas começa a ficar tudo misturado, o tempo e o espaço do que é vida pessoal e de lazer. Fica completamente misturado com o que é trabalho. E então isto também traz assim uma desregulação enorme para o nosso sistema nervoso. E depois, por fim, deixo aqui também esta sugestão de reconhecermos se por acaso sentimos que estamos num momento em que necessitamos de um apoio assim mais especializado, um apoio terapêutico, reconhecendo e tendo a humildade de perceber que há momentos da nossa vida que nós vamos precisar deste apoio. Todas as pessoas, em algum momento da sua vida, beneficiariam de algum tipo de apoio terapêutico. Porque muitas vezes nós precisamos de caminhar ao lado de outra pessoa para conseguir realmente ganhar perspectiva, voltar a contactar com os nossos recursos e voltar a trazer alguma autorregulação ao nosso sistema nervoso. E muitas vezes isso só é possível feito a dois. Há muitos ângulos mortos, há muita coisa que nós não conseguimos olhar desde a perspectiva em que estamos. Ok, passando então aqui para o tema do mindfulness. Ainda antes de falar sobre o mindfulness, deixem-me só aqui interromper o compartilhamento, só para ver se estamos todos ainda acordados, estão todos comigo. Ok. Vou convidá-los, se calhar, a levantar, só assim para mexermos um bocadinho o corpo, para que o workshop também não se torne uma coisa muito monótona. Senão fico só eu aqui a falar e às tantas começamos a desligar, começamos a entrar em piloto automático. Então vou convidá-los assim, só a mexer assim um bocadinho o corpo. Vejam o que é que o vosso corpo necessita neste momento. Se é espreguiçar, talvez espreguiçar um bocadinho, sacudir os braços, rodar, torcer. Vejam o que é que necessitam assim para acordar um bocadinho o corpo. Façam uma ou duas respirações mais profundas, de forma a que possamos estar aqui neste workshop assim de corpo inteiro. Para que não seja uma coisa só aqui mental, para que seja uma coisa bem inteira, bem conectada. E vou convidá-los a fazer aqui um pequeno exercício que ajuda também assim a despertar um bocadinho aqui a nossa mente. É um exercício que conecta corpo com mente, na verdade. Então vamos colocar assim as duas mãos assim à frente. E então numa das mãos vamos esticar o mindinho, na outra mão vamos esticar o polegar. E agora vou convidá-los a alternar. Então fechamos. A que tinha o mindinho passa a ter o polegar, a que tinha o polegar passa a ter o mindinho. E vamos alternando. E é perfeitamente natural ao início ser difícil. Estamos a aprender uma competência nova, então o nosso cérebro está aqui ainda num processo de ajuste. Vamos trocar os dedos, vamos ter dificuldade em manter dedos fechados, outros abertos. E é mesmo assim. Uma das coisas que mais ajuda à aprendizagem é sentirmos-nos seguros para explorar. Então até trazer se calhar algum sentido de humor ao perceber que nos enganamos, está tudo bem. É a melhor receita para uma boa pedagogia é a segurança, sentir-nos seguros para poder explorar e poder errar. Ok. E se tiverem dificuldade, experimentem fazer mesmo devagarinho, se calhar fica mais fácil. Ok, podemos soltar, mexer um bocadinho mais o corpo e voltar então a sentar, se calhar agora já um pouquinho mais despertos.
Isto é algo que sugiro tentarem manter assim uma conexão com o corpo, para que não fique assim uma coisa só mental. Ok, volto aqui então a partilhar os slides. E então agora gostava de lhes falar um bocadinho sobre mindfulness, ou muitas vezes é traduzido como consciência plena ou atenção plena em português. Então a definição assim do considerado o pai do mindfulness, John Kabat-Zinn, a definição que ele dá é: mindfulness é a consciência que surge ao tomarmos atenção intencionalmente no momento presente, sem julgamento. Então isto parece assim à partida assim uma coisa muito simples, não é? Assim uma coisa que todos nós conseguimos, não é? Tomar atenção no momento presente. Mas na verdade é das coisas mais difíceis a que um ser humano se pode dedicar. Na verdade é fácil levarmos a atenção para onde queremos, mas depois manter aí a nossa atenção, sem nos distrairmos, manter aquela intenção de ficar ali no momento presente é muito difícil. E ainda mais difícil sem julgamento. Então, analisando aqui termo a termo, o que é que envolve este treino? Então já percebemos que é um treino de atenção. É um treino em que somos convidados a trazer a nossa atenção a um objeto qualquer. Poderá ser o corpo, as sensações do corpo, poderão ser os sons, poderá ser a respiração, poderão ser as emoções, poderão até ser os pensamentos, mas normalmente usamos mais objetos relacionados com o corpo. Porquê? Porque o corpo fala-nos sempre na linguagem do momento presente. Fica mais fácil sintonizarmos com o momento presente, porque enquanto os nossos pensamentos muitas vezes se debruçam sobre o que já aconteceu lá atrás no passado, ou poderá vir a acontecer no futuro, o corpo está sempre aqui connosco, está sempre no presente. Então é a forma mais segura e fiável de ancorarmos no momento presente, é trazermos a atenção ao corpo. Então, quanto mais ancoramos a atenção no corpo, quanto mais sintonizamos no momento presente, menos perdidos em pensamentos vamos estar. E com isso surge outra vantagem, que é, não sei se já se aperceberam que a maior parte dos conteúdos que surgem na nossa mente, a maior parte dos pensamentos que surgem, para já nós não temos grande escolha do tipo de pensamentos que surge, e não sei se já se aperceberam que há uma tendência enorme para a negatividade. Normalmente é olhando para trás, o que é que não correu tão bem, quando olhamos para o futuro, o que é que pode vir a correr mal. E isto há uma explicação. A nossa biologia, a nossa mente e o nosso corpo evoluíram para privilegiar a sobrevivência. Então nós somos os descendentes daqueles antepassados que eram mais pessimistas, mais negativos, mais ansiosos, porque foram esses que tiveram mais capacidade de se adaptar às ameaças. Foram aqueles que se relembraram que haviam predadores perigosos e que estavam a antever problemas, foram os que sobreviveram. Então podemos considerar que, de certa forma, nós somos os descendentes daqueles sistemas nervosos mais nervosos. Porque a evolução acaba por privilegiar a sobrevivência, mas não tanto o bem-estar. Então, estas práticas de atenção plena têm esta vantagem, este benefício gigante só por si, de, ao sintonizarmos no momento presente, deixamos de alimentar uma série de processos mentais que nos desgastam enorme e que trazem assim uma fatura assim, para o nosso sistema nervoso mesmo muito grande. E depois há aqui um elemento que também é chave, que é intencionalmente. Então temos que colocar uma intenção clara de estarmos a levar a nossa atenção para aquele sítio. E depois temos que ir renovando esta intenção momento a momento, porque a seguir vamos fazer uma pequena prática e vão-se aperceber rapidamente como é fácil colocar a atenção num determinado sítio, mas depois manter aí a nossa atenção sem nos distrairmos é extremamente difícil. Então precisamos de ir renovando esta intenção momento a momento. E depois, por fim, sem julgamento. Isto é a parte mais implícita na prática e que na verdade é um treino que requer tempo e requer irmos aprendendo, irmos nos descobrindo a nós mesmos na relação connosco mesmos.
Isto parece um bocado estranho, não é? Porque quando falamos assim em meditação, à partida achamos que é uma coisa muito solitária e que, enfim, estamos muito ensimismados, mas na verdade é uma prática relacional. Nós estamos a construir e a cultivar uma relação connosco mesmos e estamos a ensaiar determinadas intenções e atitudes. Atitudes de curiosidade, de amabilidade, de gentileza, na forma como nos vamos relacionando com aquilo que notamos. E isto é um treino que depois tem um impacto enorme, não só na relação connosco, como na relação com os outros, na relação com a vida. Então, o que faz sentido é que a meditação seja algo que cultivamos para trazer frutos, não só para aqueles minutos em que estamos a meditar, mas depois trazer frutos para o resto da nossa vida. Só assim é que faz sentido, só assim é que se pode considerar que é uma prática transformadora. Então, como é que se pratica mindfulness? Já percebemos que mindfulness é um treino de consciência, um treino de atenção. Então há várias formas. Há as consideradas as práticas formais que cultivam mindfulness ou através da meditação. Esta normalmente é assim a forma mais comum e mais eficaz de cultivar o mindfulness. Mas há outras formas. Temos, por exemplo, o movimento consciente, que acaba por ser também uma espécie de meditação mais dinâmica, com movimento, mas que não deixa de ser uma espécie de meditação. Depois temos práticas informais, que é no nosso dia a dia, nós podemos relembrar de trazer a atenção ao momento presente, trazer a atenção ao corpo, relembrar de notar as sensações, relembrar de notar o que é que o corpo está a sentir neste momento. Relembrar que podemos voltar a sintonizar com a respiração a qualquer momento, podemos trazer a atenção para um som, podemos, quando caminhamos, se calhar no parque, prestar atenção e deixar-nos afetar por aquilo que os nossos sentidos captam, seja as cores, sejam os sons que chegam até nós, e tentarmos habitar mesmo aquele momento presente. Não sei se já se aperceberam, às vezes nós estamos perante uma situação que até é prazerosa, mas parece que há um lado nosso que está sempre ou no passado ou no futuro, sempre perdido em pensamentos ou às vezes até a relacionar-se com aquilo que estamos a experienciar, assim de uma forma assim com alguma avidez, de querermos agarrar, queremos que aquela experiência perdure, o que acaba por matar, não é? Acaba por matar a possibilidade de saborear a experiência. Então aquilo que está aqui a ser proposto é, no dia a dia, podermos sintonizar com o momento presente e desfrutar, simplesmente deixar-nos afetar através dos sentidos. Para que isto não fique uma coisa muito teórica, eu vou-lhes propor mais um bocadinho de movimento com o corpo. Então convido-os a levantarem-se, vou colocar aqui a cadeira de lado, vamos fazer um bocadinho de movimento consciente. Vamos fazer um bocadinho de prática de mindfulness, de atenção plena. Então, vamos começar por usar as mãos para estimular um pouquinho mais as sensações no corpo. Então, podemos começar por estimular as sensações no topo da cabeça. Podemos fazer isto assim com estes suaves toques, com estas suaves pancadinhas, para acordar as sensações. E o meu convite é levarem a atenção às sensações, com curiosidade, assim como se fosse a primeira vez que estão a descobrir as sensações no corpo. Tentem prestar atenção assim, às sensações, de forma contínua. É claro que vão surgir distrações, se calhar a certa altura vão dar por vocês já perdidos num pensamento, se calhar a pensar em alguma preocupação, alguma tarefa que necessitam de fazer a seguir, ou se calhar já a fazer a lista das prendas ou a lista do supermercado. E é mesmo assim, isto é a natureza da nossa mente. Não vale a pena lutar contra esta natureza da mente. A ideia não é controlar os pensamentos. Não estamos aqui a tentar controlar nada. Estamos apenas simplesmente a escolher trazer a atenção mais ao corpo. Então, quando notarem que estão perdidos em pensamentos,
tomem uma decisão, escolham trazer a atenção de volta ao corpo. Então vamos usar as mãos para massajar as orelhas. Notem a temperatura das mãos, a temperatura das orelhas. Se calhar há alguma diferença na temperatura. Tentem manter uma certa curiosidade. Vamos tentar não entrar no piloto automático, não entrar nos pensamentos. Vamos tentar ficar conectados com a nossa experiência aqui e agora. Notem a textura da pele das orelhas, como é macia. Depois há umas partes que são assim mais molinhas, há outras que são mais duras nas cartilagens. Depois vamos usar as mãos para massajar a cara. Então aproveitem, se houver assim alguma zona mais tensa, para suavizar, assim para massajar, usando assim o tipo de toque que mais necessitam neste momento. E vamos tentando manter a atenção nas sensações, como se fossem a coisa mais importante neste momento. Na verdade, aquilo que está a ser proposto é honrarmos esta vida, honrarmos este fluxo de experiência que habita em nós. É uma vida que está a ser vivida aqui e agora. Não é uma ideia no futuro, não é uma memória no passado. Esta vida é uma coisa muito concreta aqui e agora. É aqui e agora que nós temos a oportunidade de encontrar contentamento. Podemos usar as mãos para massajar a zona da nuca e pescoço. Ok, podemos soltar os braços. E agora eu vou convidá-los assim a fazer uma rotação dos ombros. Então vamos rodar os ombros para a frente, depois trazendo assim os ombros para trás, para cima. Vamos fazendo este movimento de rodar. Mais uma vez vamos sintonizar com as sensações físicas. Notem, por exemplo, o toque da roupa na pele. Notem a temperatura. Notem talvez os músculos e as articulações serem ativados. E se calhar notamos que há sensações agradáveis, se calhar outras mais neutras, outras desagradáveis. Vamos tentando manter assim uma atitude receptiva, aberta, curiosa. A ideia não é entrar em luta com aquilo que notamos, a ideia é mesmo só notar, assim como se fôssemos assim um observador que está a observar assim uma experiência. Tentando manter uma continuidade de atenção. Ok, voltamos a uma postura neutra. Experimentem a colocar os pés assim à largura da cintura. E agora vamos experimentar a levar a atenção aos pés, enquanto fazemos assim este movimento de inclinar para um dos lados,
Então colocamos mais peso em cima de um dos pés, com cuidado para não perdermos o equilíbrio. E notamos as sensações, notando como as sensações mudam. As sensações de pressão aumentam num dos pés. Depois podemos inclinar para o outro lado. Não é preciso inclinar muito para não perdermos o equilíbrio. Vamos fazendo este movimento assim de inclinar um lado para o outro, tentando manter o nosso foco de atenção nos pés. Então notem as sensações nos pés. E depois fazendo assim um movimento mais circular. Vamos assim inclinando, um movimento um pouco mais circular, para um lado e para o outro. Tentando manter sempre o foco de atenção nos pés. E sempre que notarmos que a atenção já se dispersou, já estamos num pensamento, se calhar numa conversa interna, notamos o que pronto foi a nossa atenção e depois trazemos a atenção de volta ao corpo, escolhendo valorizar mais este momento presente. Ok, podemos então terminar o movimento, voltar a sentar, tentar manter esta conexão com o corpo. Vamos fazer aqui só uma pequena prática de meditação mais estática. Então, para isso convido-os assim, a encontrarem uma postura confortável, se possível com assim, os pés bem assentos no chão, de forma a que o corpo se possa entregar assim, a este suporte. Ao mesmo tempo ajuda a ter as costas assim bem direitas, assim verticais, respeitando a sua curvatura natural, mas precisamos estar em contacto com a nossa energia, com a nossa vitalidade. Vamos precisar desta energia para notar aquilo que está a acontecer. Portanto, a proposta é estarmos bem despertos. Podemos ficar de olhos abertos ou fechados, como preferirem. Se por acaso ficarem de olhos abertos, tentem fixar um ponto abaixo e à frente, para que não haja assim muita dispersão. E lembrem-se que a qualquer momento podem escolher mexer o corpo, ou levar a atenção para outro sítio, ou até mesmo interromper a prática. É importante perceberem que vocês são o vosso melhor professor, acima de tudo. Então é importante que seja uma prática que promova a segurança, que se sintam sempre seguros e à vontade. Ok, dito isto, vou convidá-los a fazer assim uma ou duas respirações mais profundas. Aproveitar para suavizar o corpo. E vamos convidando a nossa atenção a vir até ao corpo. Nestes primeiros momentos, convite a encontrarmos uma forma de darmos as boas-vindas a nós mesmos. Como é que isto se faz? Pode ser tão simples quanto dizermos internamente um olá. Olá a esta vida. Então vamos trazer assim uma atitude assim de gentileza, assim quase como se estivéssemos assim a acolher assim um velho amigo, como se estivéssemos a receber um velho amigo assim à porta, alguém de quem gostamos muito e já não vemos há algum tempo. É essa a atitude que queremos trazer para a nossa experiência. Então vamos notando o corpo na postura sentado, podemos reconhecer o contacto dos pés com o chão, notem essas sensações. Podemos notar também o contacto com a cadeira e a forma como o corpo se pode entregar perfeitamente à gravidade.
E depois convido-as assim a levar a atenção até à respiração. Vamos tentar acompanhar as sensações da respiração, assim na parte do corpo que seja mais fácil para nós, onde seja confortável colocar a atenção. Para algumas pessoas é mais fácil notar a respiração na zona assim das narinas, ao notar o ar que entra e o ar que sai. Para outras pessoas, talvez na zona do peito. Notando que há aqui um movimento de expansão e de contração, ou talvez na zona da barriga. Há quem gosta até de colocar assim uma mão na barriga para sentir melhor assim as sensações da respiração. Então vejam como é que funciona melhor para vocês. Depois o convite é mantermos o nosso foco de atenção nas sensações da respiração. E vamos acompanhar toda a duração do processo. E é perfeitamente natural, ao fim de uns momentos, darmos por nós perdidos num pensamento, numa fantasia ou numa memória. Então, quando isso acontecer, vamos convidar gentilmente a atenção a regressar à respiração. Quase como se estivéssemos assim a guiar uma criança pela mão. Sem crítica, sem julgamento. E voltamos a sintonizar com a respiração. E vamos notando este movimento da inspiração à medida que o ar vai entrando. Depois o momento em que há uma pausa. Depois começamos a soltar o ar. Depois o movimento recomeça. Então vamos tentar acompanhar todo este processo. Tentem trazer curiosidade, assim, fazendo da respiração a coisa mais preciosa, mais importante deste momento. Respirar como se fosse assim a primeira vez que o estão a fazer. Ok, a pouco e pouco vamos terminando a prática. Vamos ir voltando a abrir os olhos, se não estavam já abertos. Voltando a sintonizar com o exterior. Podemos olhar assim um pouquinho à volta.
notando as formas, as cores. Ok. Gostava de convidá-los assim um momento de partilha, partilharem um bocadinho o que é que notaram, ou que dificuldades tiveram com esta prática de meditação, com esta prática de movimento consciente. E então para isso vou convidá-los assim a partilharem em pequenos grupos, em grupos de 3, 4 pessoas. Então deixem-me ver se consigo aqui criar salas, e a ideia é eu vou enviar um convite e vocês podem aceitar ou não o convite de entrar dentro da sala simultânea. Então, ao entrarem dentro dessa sala, vocês vão ficar dentro de um grupo em que só essas 3, 4 pessoas é que se vão poder comunicar umas com as outras. Eu depois, ao fim mais ou menos de 4, 5 minutos, volto a trazê-los das salas e voltamos aqui ao nosso grupo. Ok, então eu vou aqui criar as salas. Ok, são então 3 salas. Então, quando quiserem, podem aceitar o convite e entrar dentro das salas e partilhar um bocadinho. Eu peço desculpa se interrompi as partilhas. A ideia era terem só assim um momentinho para partilharem um bocadinho o que estavam a sentir, e para conectarmos um bocadinho, para haver aqui alguma dinâmica também neste workshop, nesta apresentação. Na verdade, isto da prática da meditação é uma coisa que requeria uma formação, todo um curso, para explorarmos um bocadinho as nuances e o que envolve. Na verdade, um curso de introdução à meditação normalmente tem cerca de 7 ou 8 horas e é frequente haverem programas de 8 semanas, então o meu objetivo é, mais do que outra coisa, deixar-lhes assim um bocadinho de curiosidade sobre o que é isto do mindfulness e da meditação. E é claro que não conseguiria em tão pouco tempo ensinar-lhes tudo o que haveria a dizer sobre a meditação. A ideia é mesmo só terem assim uma pequena experiência que possa ficar também com vocês. Ok, vou aqui partilhar novamente os slides. Ok, vamos passar agora para o tema da autocompaixão, que é uma das práticas que eu ensino também, mindfulness e autocompaixão. Então, o que é isto da autocompaixão? Se calhar para percebermos melhor o que é a autocompaixão, vamos olhar para a compaixão. Então, compaixão é assim uma qualidade do coração, é assim um sentimento, algo que surge quando tomamos consciência do sofrimento de outra pessoa. Não sei se já tiveram a experiência de se cruzar com uma pessoa na rua sei, uma pessoa pobre, sem abrigo, ou alguém que cai, enfim, que está ali num momento de sofrimento. Então, o que é necessário para surgir compaixão? Em primeiro lugar, precisamos de tomar consciência, precisamos de notar o que está ali a acontecer. Então, este é o primeiro elemento da compaixão. Depois precisamos de nos colocar no lugar do outro. É necessário que haja aqui um perceber que nós não estamos separados daquela experiência. Aquilo que está a acontecer à outra pessoa, na verdade, faz parte da experiência humana e aquilo podia estar perfeitamente a acontecer comigo. E se calhar em alguns momentos da minha vida já me aconteceu algo semelhante. E depois, por fim, o elemento final é
haver assim um impulso de querer aliviar esse sofrimento. Isto pode ser através de um gesto gentil, de amabilidade, ou pode ser um gesto mais assertivo, de tentar encontrar uma forma de minorar aquele sofrimento. Então, com a autocompaixão é exatamente igual, mas dirigida a nós mesmos. Nós somos o objeto desta compaixão. Então, para isso, o primeiro elemento, lá está, é a consciência, é o mindfulness. Nós precisamos tomar consciência de que estamos a passar por um momento difícil, um momento de sofrimento. Então é necessário cultivar este mindfulness, esta capacidade de estar no momento presente e notar em particular o que é que está a acontecer comigo. Reconhecer que isto é um momento difícil, estou a passar aqui um momento difícil, em oposição a esta sobreidentificação que na maior parte das vezes nos acontece, que é, estamos, por exemplo, a sentir muita tristeza e nós mergulhamos completamente na tristeza e parece que a tristeza ocupa todo o espaço. Não há mais perspectiva para além da tristeza. O mesmo, por exemplo, com a raiva. Parece que a raiva ocupa o espaço todo. Então estamos completamente identificados com aquela emoção, quando na verdade aquilo é uma parte da nossa experiência. Não é a totalidade de quem nós somos. Aquilo é apenas uma emoção que está a surgir, que nós podemos observá-la com esta perspectiva do mindfulness, com esta atenção plena, sem crítica, sem julgamento, sem querer controlar, sem querer que se vá embora, sem pôr uma tampa na emoção. A ideia é mesmo só de tomar consciência, com abertura, com receptividade. Depois o elemento seguinte tem a ver com este relembrar e reconectar com a nossa humanidade comum, porque muitas vezes a nossa experiência de sofrimento leva-nos a isolarmos-nos, leva-nos a sentirmos que isto não deveria estar a acontecer, isto só me está a acontecer a mim, fracassei de alguma forma, isto não deveria ter acontecido. Quando na verdade, se nós estivermos bem atentos, isto é o que todas as pessoas passam em algum momento das suas vidas. Isto faz parte da experiência de estar vivo, isto faz parte de ser humano. É quase como se fosse um contrato que todos nós assinamos à nascença, que, enfim, a experiência humana é isto, é feita de montanhas e vales, onde haver momentos em que temos mais tranquilidade, mais quietude, mas vão haver sempre momentos em que vamos estar mais desorganizados, em que vamos sentir emoções difíceis, vamos estar mais em contacto com a nossa vulnerabilidade. Então, o relembrar, reconectar com a nossa humanidade comum ajuda-nos a perceber que não estamos assim tão sozinhos, que isto é algo que partilhamos com todos os outros seres humanos. E depois, por fim, este último elemento da amabilidade e da gentileza, desta ação que pretende aliviar o sofrimento e que muitas vezes é uma coisa tão simples quanto respondermos à pergunta: o que é que eu necessito neste momento? Fazer assim uma pausa e respondermos a esta questão. Neste momento que estou a sentir isto, o que é que eu necessito? Se eu tivesse assim um bom amigo a passar por isto, exatamente a sentir estas coisas, o que é que eu poderia fazer por esta pessoa querida, por este amigo? E será que consigo fazer isso em direção a mim mesmo? Será que consigo cuidar de mim mesmo, como se estivesse assim a cuidar de um bom amigo? Então esse é o componente final, é esta gentileza em oposição àquilo que nos acontece muitas vezes, que é assim o julgamento e a autocrítica. Não sei se já tiveram esta experiência de numa situação em que qualquer coisa correu mal ou ficaram aquém do que gostariam, disseram alguma coisa a alguém que depois se arrependeram e depois o que surge muitas vezes é aquela voz de crítica interna: pois, lá estás tu outra vez, és sempre a mesma coisa, nunca vais conseguir. Enfim, este tipo de discurso interno que todos nós temos com diferentes intensidades, com diferentes tonalidades de voz, mas de uma forma ou de outra é uma coisa que nos visita com frequência, esta voz crítica, este crítico interno. E então a proposta da autocompaixão é irmos substituindo esta voz crítica por uma voz mais compassiva, por uma voz que na verdade cria uma aliança interna connosco mesmos, um pacto de não agressão e um pacto de estarmos lá para nós mesmos, para não nos abandonarmos. Então gostava de os convidar ainda a contemplar um outro aspecto da autocompaixão, que por vezes não é assim tão óbvio, que tem a ver com dois lados, duas facetas da autocompaixão, que tem um tem uma energia mais yin e outro uma energia mais yang.
para quem não está familiarizado com estes conceitos do Yin e do Yang, isto são conceitos do taoísmo, são conceitos mais orientais, mas que falam muito de princípios energéticos, ou princípios ou de qualidades, muitas vezes também relacionados com o feminino e o masculino. E quando digo aqui masculino e feminino, não me estou a referir a homem e mulher, mas me a referir assim aos princípios feminino e masculino, que todos nós temos, os dois princípios, o feminino e o masculino, independentemente de sermos homem ou mulher. Então, quando falamos de Yin, estamos a falar de uma energia mais terna, mais receptiva, mais de gentileza, de ternura, de amabilidade, de amorosidade. Quando falamos aqui de uma energia mais yang, é uma coisa mais assertiva, mais de ação no mundo, uma coisa mais de, às vezes, de colocar um limite ou de puxar qualquer coisa para nós. É uma coisa mais energética, é uma coisa assim mais da ação no mundo, mais para fora. Então, a autocompaixão, na verdade, tem estas duas facetas que é importante equilibrar. Vão haver momentos em que o alívio do sofrimento requer que nós possamos trazer gentileza por nós mesmos, tratarmos a nós mesmos como trataríamos uma pessoa querida. Pode ser simplesmente um pequeno gesto de amabilidade por nós mesmos. Este gesto, por exemplo, pode ser simplesmente dizermos internamente palavras gentis, mas se calhar vão haver momentos em que precisamos de uma energia mais yang, e se calhar a autocompaixão requer que nós tomemos uma ação. Se há alguém que diz qualquer coisa que nos desvaloriza, se calhar precisamos de ter uma ação, de pôr ali um limite, dizer àquela pessoa que não, isto não aceito que me trates desta forma. Então precisamos de colocar assim um limite claro, porque dizer não ao outro muitas vezes é dizer um sim a nós mesmos, é respeitarmos as nossas necessidades essenciais. E isto por vezes requer este movimento de assertividade. Ou então, por exemplo, ir buscar qualquer coisa, cultivar um projeto, um sonho, e por vezes precisamos de fazer este movimento, de trazer até nós. E isso às vezes esse trazer até nós é o que minoriza o sofrimento. Então é preciso equilibrar um bocadinho estas duas facetas na prática da autocompaixão. E esta prática do Yang muitas vezes está relacionada também com aquela energia. Acho que esta imagem ajuda às vezes a tornar mais claro. A imagem da mamã ursa que se empodera e que vai à luta para defender as suas crias. Então é um bocado essa energia, esse amor incondicional, essa compaixão que na verdade está ali para defender uma coisa que é preciosa. E então é essa energia que por vezes nos é pedida na vida para nos protegermos a nós mesmos, para cuidarmos e para minorarmos o sofrimento para nós mesmos. Eu vou interromper aqui o compartilhamento para lhes propor aqui mais uma prática. Então, convido-as a levantarem-se, colocar de pé novamente, para que estes conceitos não fiquem tão teóricos. Vamos experienciar a autocompaixão através de posturas e gestos. Ok, em primeiro lugar, antes de entrarmos na autocompaixão, vou convidá-las assim a fazer esta postura de fechar os punhos com força. Fiquem assim com os punhos fechados, mantenham os punhos fechados com força e levem a atenção ao corpo. Ao fim de algum tempo, notem se começa a surgir assim alguma emoção, começa assim a acontecer alguma coisa na vossa experiência. Eu comigo estou a notar que começo a sentir assim alguma tensão a surgir, a aumentar, tensão, assim uma inquietação, uma ansiedade, até assim uma irritação. Ok, podemos soltar. Então isto que eu estava a convidar a experienciar no corpo de uma forma muito concreta é aquela resistência que nós temos perante a vida, perante aquelas experiências de sofrimento. Muitas vezes a forma como nós lidamos com o sofrimento é desta forma, é negando, é de forma tensa, é entrando em luta, é autocriticando a nós mesmos, é trazendo aquela voz crítica que acaba por criar ainda mais tensão e acaba por acrescentar camadas de sofrimento àquilo que já está presente.
Então experimentem agora esta postura, com as mãos assim abertas, assim uma atitude assim mais receptiva, aberta. E notem a diferença, notem como é que se sentem desta forma. Pessoalmente, esta postura traz-me assim, um alívio daquela tensão. Sinto-me assim mais aberto, receptivo. Parece que se criou espaço. Então isto é uma metáfora para a atenção plena, para o mindfulness. É um bocadinho esta atitude de abertura à nossa experiência, de receptividade, que o mindfulness nos convida. Esta atenção plena que nota, mas sem crítica, sem julgamento. E que traz um espaço que permite, pouco e pouco, ir aliviando o sofrimento. E depois vou convidá-las assim a fazer este gesto, esta postura, como se estivéssemos a abraçar uma pessoa. Imaginem assim que estamos a abraçar uma pessoa. Ou se quiserem, podemos imaginar que estamos a abraçar o planeta Terra. O nosso planeta azul. Imaginem que estão assim a abraçar o planeta. E notem o que é que sentem. Pessoalmente senti que houve logo assim um sentimento de conexão. Só de fazer este gesto do abraço, comecei logo a sentir assim uma certa conexão. Então isto é a humanidade comum, é aquele componente da autocompaixão que nos relembra que é uma experiência partilhada, isto de estarmos vivos e de partilharmos por vezes momentos de vulnerabilidade. Ok, depois vou convidá-los então a juntarem as mãos e experimentarem colocar assim as mãos junto ao peito e notem o que é que sentem assim. E podemos explorar outras possibilidades, podemos, por exemplo, fechar a mão junto ao peito e a outra acolhe, quase como se estivéssemos a segurar o nosso coração, ou assim a segurar uma criança pequenita. Então estes são gestos de gentileza que invocam a amabilidade, assim um certo calor, assim uma atitude terna em direção à vida, uma atitude de cuidado, de autogentileza. Podemos explorar até outras possibilidades, por exemplo, colocando as mãos na cara. Nós, como todos os outros mamíferos, respondemos assim de uma forma muito positiva ao toque. O nosso sistema nervoso, com o toque, encontra assim uma forma logo de autorregulação. O toque do outro é mais poderoso, mas o nosso próprio toque também tem um efeito muito calmante. Podemos explorar várias possibilidades de toques reconfortantes. Isto é algo que surgir como uma prática naqueles momentos difíceis, quando notarem que estão assim a passar por um momento difícil, experimentem usar este tipo de toques. Tentem perceber qual é o toque que funciona melhor com vocês. Pode ser simplesmente assim um aconchego dos braços ou das mãos. Assim um relembrar que estamos aqui para nós. Há esta possibilidade de trazermos gentileza e autocuidado. Ok? E porque por vezes a autocompaixão pede-nos um lado mais assertivo, eu vou convidá-las a colocarem assim numa postura assim mais agarrados ao chão, mais enraizados. Para isso vamos colocar os pés à largura da cintura, os joelhos ligeiramente fletidos. Sim, quase assim numa postura, sabem, nas artes marciais, quando estão assim numa prontidão para a ação. Então podemos até colocar um pé mais à frente do outro e vamos experimentar assim a fazer este movimento, colocar um limite. Experimentem fazer este movimento e notem o que é que sentem. E podem até experimentar
a usar a voz, dizer não, não, assim de uma forma muito assertiva. Não, não. E assertividade não é violência, é uma agressividade saudável, é uma agressividade que promove o fim do sofrimento. Não, não. Por vezes, o movimento Yang, o que a vida nos pede, é algo que tem a ver com trazer para nós coisas que nos nutram. Então vamos experimentar a fazer este movimento como se estivéssemos a trazer para nós. Sim, aquelas qualidades boas que queremos para nós e trazemos até nós. Vamos fazer este movimento. Aquelas coisas boas que precisamos e que nos nutrem. Vamos trazer até nós. Vamos fazer este movimento de puxar, de trazer, de conquistar até nós. Porque é necessário um equilíbrio entre o receber e depois devolver ao mundo. Vamos experimentar a fazer este movimento de dar as nossas qualidades e recursos, também partilhá-los com o mundo. Então fazemos este gesto desde o peito, partilhando assim os nossos talentos e vocações com o mundo. Eu acho que este trajeto da vida pede-nos muito isto. Há momentos em que vamos estar a trazer do mundo até nós, a conquistar, a fazer assim, projetos de conquista, e depois onde haver momentos em que o que faz sentido é devolver ao mundo, encontrar uma forma de partilhar os nossos dons e os aspectos únicos que todos temos com o mundo. Ok, então são estes os componentes da autocompaixão. Podemos voltar a sentar. Espero que estes gestos e estas posturas tenham ajudado a tornar um bocadinho mais concreto. A autocompaixão também é toda uma prática que, enfim, dava pano para mangas. Na verdade, há um programa de 8 semanas só dedicado ao cultivo da autocompaixão. Ok, ainda temos uns minutinhos. Eu gostava de deixar uns minutinhos no fim para o caso alguém querer colocar questões, dúvidas, comentários. Mas antes disso, queria só partilhar um pequeno conto que eu acho que está muito relacionado com a resiliência, com esta possibilidade de cultivarmos resiliência, em particular perante os obstáculos da vida. Então, contam os contos que um agricultor muito pobre tinha assim um cavalo que o ajudava a cultivar os campos. A certo dia, a certa altura, este cavalo caiu dentro de um poço. Era um poço relativamente profundo. O cavalo não se magoou, ficou vivo, mas o agricultor não conseguia tirá-lo, o cavalo, do poço. Não tinha dinheiro também para empregar meios que possibilitassem que o cavalo saísse. Ele pensou o que é que haveria de fazer e, não havendo forma de conseguir tirar o cavalo dali, ele decidiu sacrificar o cavalo para lhe poupar aquele sofrimento de ficar ali a morrer à fome dentro do poço. Então decidiu pedir ajuda a um vizinho e juntos começaram a cavar terra para dentro do poço para tentar enterrar o cavalo, para que ele tivesse uma morte um bocadinho mais rápida. De certa forma, era um sacrifício para minimizar o sofrimento do cavalo. E começaram a empurrar terra para dentro do poço, empurravam terra, mandavam mais uma pasada de terra, mas o que foi acontecendo surpreendeu-os. Então eles notaram que, à medida que iam empurrando terra, o cavalo ia sacudindo a terra de cima do lombo e a terra ia passando para o chão e ele pisava a terra e ia subindo cada vez mais. Então, ao fim de algum tempo, a atirar em terra, o cavalo foi subindo tanto que conseguiu sair pelos seus próprios meios. Eu acho que isto é uma metáfora muito, muito significativa para a vida, não é? Em particular quando parece que é naqueles momentos em que chegamos ao fundo do poço, não é? Naqueles momentos mesmo de vulnerabilidade, parece que são os momentos em que a vida ainda nos atira mais terra para cima, não é? Parece que toda a terra nos vem parar acima. O que este conto nos relembra é que estas experiências mais difíceis, estes desafios, também têm o potencial de nos fazer crescer, têm o potencial de construir a nossa resiliência,
Nem sempre isso é possível, mas para isso faz toda a diferença este tipo de ferramentas, este tipo de práticas, este tipo de recursos, tê-los por perto fazem toda a diferença nestes momentos de vulnerabilidade. É a diferença entre afundarmos-nos no poço, ficarmos soterrados pelas dificuldades da vida ou fazermos destes obstáculos até uma rampa de lançamento para crescermos e tornarmos mais fortes e até depois podermos partilhar depois isso com as outras pessoas. Então era um bocadinho esta a mensagem que eu lhes queria trazer neste workshop. Eu fico contente de ter conseguido ainda trazer algumas pessoas até esta atividade, em particular neste tempo, não é? Em que as pessoas estão muito focadas nos presentes natalícios, nas compras de Natal, às vezes até esquecendo um bocadinho o que é que está por trás realmente desta época natalícia. Por isso, gostava muito de lhes agradecer e relembro também esta possibilidade de contribuírem para esta causa, desta associação da Crescer Ser, se tiverem essa possibilidade, se lhes fizer sentido. E gostava de dar agora também espaço para quem queira colocar questões, dúvidas, comentários. Eu vou parar a gravação